Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu e Rafael Coimbra vamos falar sobre a duração da nossa vida digital. Ela não é tão longa quanto nós pensamos. O Google vai excluir as contas após 2 anos de inatividade e alguns especialistas esperam que outras políticas de limpeza de dados sejam anunciadas. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também te convidar para entrar para a nossa comunidade. Vai lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, a Alphabet diz que essa nova política é um movimento para aumentar a segurança, dado que essas contas mais velhas são também mais vulneráveis, porque quando elas foram criadas não existia essa prática de autenticação em dois fatores e também existia ali a ideia de se usar senhas mais simples. Só que essa história está causando um desconforto em pessoas que não querem que as contas de seus entes queridos que já estão falecidos sejam excluídas. Aliás, o Twitter fez um anúncio semelhante recentemente. Rafa, apesar de entender esse desconforto, eu acho que é preciso que então sejam criadas políticas alternativas. Simplesmente manter no mesmo bolo contas que estão realmente inativas e contas de políticas e contas de pessoas falecidas não me parece a melhor solução. Assim como a gente pode reivindicar uma conta como nossa, me parece que a gente poderia dizer que uma determinada conta é a conta de um parente e existir um processo que pode ser automatizado para dizer que esse é um parente falecido e de alguma forma preservar por um determinado período a memória dessa pessoa, enfim. Esse sopão de contas inativas e de pessoas mortas, deixar uma única massa, me parece estranho. Eu queria ouvir de você, para a gente começar essa discussão, como você gerencia esse conjunto de contas que não são mais manipuladas, que não tem mais publicações. Bom, para começar, esse argumento das empresas que contas antigas são mais vulneráveis, por exemplo, a ataques hackers, esse argumento ele realmente é válido. Mas não é só isso, né, André? A gente sabe que manter dados, seja de pessoas vivas ou que já faleceram, isso tem um custo. Isso tem um custo de armazenamento, isso tem o custo da proteção envolvido na transação desses dados e, obviamente, numa sociedade em que gera absurdamente dados, isso tende a crescer, por mais que esses custos de armazenamento e manutenção eles tenham diminuído muito por conta da eficiência tecnológica, eles ainda são altos. As empresas são, em tese, responsáveis por esse passivo digital. A grande questão, André, é que essas empresas, quando pensaram nas plataformas, na produção de conteúdo, isso lá atrás, elas talvez não imaginavam, ou se imaginavam, elas jogaram para frente esse problema. Fato é que é meio paradoxal. As mesmas grandes empresas de tecnologia que pedem para que a gente produza conteúdo são as que agora não querem cuidar desse conteúdo. A gente gera uma infinidade de fotografias, de documentos, de informações pessoais, de posts, e elas não estão dando conta ou não querem dar conta disso. Então, tem um lado que a gente entende. Nesse caso específico do legado digital, algumas empresas como o Facebook já incluíram mecanismos em que você pode ali habilitar, como se fosse uma herança digital mesmo.
tá? Qualquer um que tem uma conta no Facebook, você entra lá e diz, olha, eu quero deixar a minha conta para uma outra pessoa administrar, por exemplo. É muito comum, né, que pessoas mantenham contas de amigos, de parentes que faleceram ativas, como se fosse ali uma espécie de um memorial, mas existe a possibilidade, inclusive, de você dar o controle pós-morte para alguém. São coisas da modernidade, é meio estranho falar nisso, mas isso acontece. Mas eu iria além, André, porque a gente, obviamente, está falando aqui de dados pessoais, de histórias, de fotografias, de mensagens, às vezes, que a gente quer guardar, porque fazem parte da nossa vida, mas não só isso, né? Se a gente for parar para pensar na quantidade de documentos, de informações de trabalho, de relações que a gente tem no dia a dia, esse volume de dados também vem aumentando absurdamente. E a gente está numa sociedade tão digitalizada que a gente nem se dá conta que nós estamos transferindo parte da nossa memória em forma de dados para nuvens de computadores e que a gente tem uma falsa impressão de que isso é eterno, o que não é verdade. Nós delegamos esse cuidado para essas grandes empresas de tecnologia, a gente clica lá no li, aceito e concordo, mas aquele li, aceito e concordo geralmente diz o seguinte, olha, eu vou cuidar disso até a hora que eu quiser, mas o dia que eu fechar essa minha empresa ou a revelia, eu posso simplesmente desligar tudo. E aí, o problema é seu. Então, a gente tem que parar para pensar que essas informações estão sob cuidado, sob guarda de uma empresa. Se a gente quer realmente que essas informações estejam protegidas, a gente tem que fazer, ainda dá para fazer o backup físico. Talvez, com essa facilidade da nuvem, a gente nem tenha mais essa opção, né? Acabem os HDs, os pendrives, etc e tal, e tudo vire nuvem. Mas lembrando, nuvem não é algo eterno, nuvem tem diversas empresas, às vezes os nossos dados eles estão também compartilhados e espalhados por servidores de diversas empresas, e é preciso que haja essa compreensão, que eles estão em algum lugar, mas nada disso é garantido uma eternidade. Falando um pouco sobre essa questão do custo, tem uma prática no mercado corporativo que é do Information Lifecycle Management. E aí a gente vai falar de expurgo, de recuperação, backup, recovery. Tem um processo de custo realmente muito forte nessa história. Se a gente imaginar que as Big Techs estão preocupadas com a quantidade de informação que a gente gera, e aí pensando nesse legado, você imagina numa arquitetura aonde os nossos computadores possam fazer parte de um modelo distribuído? Ou seja, se um parente seu morre, ou a gente pode deixar, a gente vai ter a possibilidade de, em vida, decidir que as nossas contas vão ser eternas se eu escolher um computador, uma máquina minha, para receber um expurgo que vai armazenar as minhas imagens, os meus textos, as minhas postagens depois que eu morrer, e aí ele vai replicar, o algoritmo do Facebook replica, tira da sua própria base, e esse custo de armazenamento passa a ser da família e não mais da Big Tech? Você imagina uma arquitetura distribuída? Você acha que existe a possibilidade das Big Techs compartilharem esse custo com a própria sociedade? É uma ideia interessante, né, André? Você está aí quase que propondo um futuro meio Web3, meio blockchain. Eu acho que daria para se fazer isso, né? A gente tem tecnologia para isso. Por exemplo, a gente poderia, né, criar alguma aplicação que conseguisse extrair isso e, eventualmente, também distribuísse essas informações não só por um computador, o meu. Eu poderia mandar distribuir por outras pessoas que fizessem parte desse grande consórcio coletivo de armazenamento e distribuição de informações. A grande questão, ou as grandes questões são, como você bem colocou, será que essas empresas estariam dispostas a fazer isso? Porque isso tem que ser feito com muito cuidado para que não haja qualquer tipo de ameaça a dados sensíveis, né?
Teria que ser uma mão de quase saída e não de entrada, de acesso, para evitar problemas de segurança. Então não é algo tão simples quanto parece. E 2, se isso for feito na sua maior parte fora das empresas de tecnologia, por protocolos, algoritmos e redes blockchain que sejam independentes, isso também me parece algo que é muito interessante na teoria, mas que na prática acaba não funcionando. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem determinados conhecimentos, não tem tempo, não quer se envolver numa jornada, vou dizer assim, mais difícil, né? A gente quer a boa e tranquila interface de uma rede social, onde está tudo ali muito claro, muito fácil, a gente já está acostumado com aqueles comandos e aperta um botão e outro e a coisa funciona. Se a gente tiver que ter mais trabalho, eu acho difícil, até porque, como eu disse, a gente já tem essa oportunidade, já tem essa possibilidade, né? Qualquer um aqui que esteja nos ouvindo pode comprar um pendrive, pode comprar um HD e fazer um backup automático. Ou na própria nuvem, né? Se você está com seus dados numa empresa A, você pode programar para fazer uma cópia, uma duplicação dessas suas informações na B. Nas redes sociais também, você já consegue fazer o download dessas informações pessoais das principais redes sociais. Só que, como eu disse, isso dá trabalho. Então, a minha questão é sempre o ponto de vista teórico versus o pragmático, e eu acho sempre que o pragmático acaba vencendo. Na verdade, não tem muita solução. O que a gente tem que ter é um despertar de consciência, de educação, para que as pessoas tomem conta das suas informações. E eu vou complementar, André, indo além do pessoal, porque a gente está falando aqui de coisas muito particulares e individuais. Veja, nós também estamos transferindo a história da humanidade, de certa forma, para essas mesmas redes. O que se diz em redes sociais, por exemplo, políticos, autoridades, personalidades, o mundo hoje, ele pulsa, ele é registrado por meio das redes sociais. Então, no momento em que uma rede começa a fechar contas ou começa a se livrar de determinado material, seja lá por qual motivo for, nós estamos, de certa forma, também abrindo mão de registros históricos. Antes isso era feito com papiro, depois com jornal, depois com arquivos de TV. Agora isso acontece em tempo real, por meio, às vezes, de um post. Mas são registros históricos. A pergunta é, quem toma conta disso? Quem armazena essas informações para que no futuro a gente consulte isso? Ou, se a gente acha que isso vai ficar lá eternamente, daqui a 5, 10 anos, quando alguém for tentar recuperar essas informações, provavelmente ou possivelmente elas podem ser apagadas, ser armazenadas ou trancadas por essas plataformas. Então é preciso também que a gente pense de uma maneira não só individual, mas coletiva, para preservar a história em forma de dados. Falando do ciclo de vida dessas informações, Rafa, e imaginando que em um determinado momento algumas delas podem ser apagadas, a gente vai continuar produzindo muita coisa com o 5G e principalmente com os dispositivos conectados, esse volume vai aumentar muito. Você imagina que isso vai continuar a acontecer com os nossos históricos? A gente vai continuar perdendo um pouco desses históricos depois de algum tempo? Os nossos históricos de compras nos sites de comércio eletrônicos, os exames, outros rastros das nossas vidas digitais, eles vão ter um limite. A gente vai ter ali, 20 anos de compra de comércio eletrônico, 10 anos de exame. Até quando as empresas vão guardar as nossas informações? Tem 2 pontos interessantes em cima do que você está falando. O primeiro é o tipo de informação que a gente vai gerar. O que a gente vê hoje, André, são muitas informações basicamente em textos e números. Estou falando aqui de documento, de postagens, como a gente falou, e um pouco de imagens, de fotografias e alguns vídeos, mas à medida em que essas tecnologias avançam, os vídeos vão ficando com maior resolução, as fotografias, as câmeras vão ficando com maior resolução, e obviamente isso vai
trazendo ou transformando esses arquivos em arquivos mais pesados. Portanto, a gente vai precisar de uma capacidade de armazenamento maior do que a atual. E eu incluiria nesse bojo a inteligência artificial generativa. Então, se nós humanos, usando algumas ferramentas, já produzimos muita coisa, imagina com uma super ferramenta que é capaz de ficar criando infinitamente, rapidamente, imagens, vídeos. A gente vai entrar agora numa era de inteligência artificial multimodal, então o nosso ChatGPT em texto, ele vai começar a trabalhar também com imagens, daqui a pouco com vídeos, daqui a pouco com sons. Quanto mais capacidade, quanto mais informação, mais poderosa a ferramenta precisa ser, mas ela também vai dar resultados poderosos. Isso vai gerar uma grande quantidade de informação pesada em termos de dados. Então a gente vai ter que resolver esse problema com algum tipo de armazenamento novo. Tem gente estudando armazenamento em DNA, tem a própria computação quântica que pode entrar nesse bolo, aumentando, acelerando essa produção ou resolvendo alguns problemas. Mas o segundo ponto que eu queria tocar é, talvez, André, a gente comece a ficar preso no excesso de informação e a gente não tem a capacidade de gerenciar as nossas próprias informações devido a esse volume que você citou. O cérebro humano, ele não consegue o tempo inteiro estar acompanhando tudo. A gente vai deixando, vai registrando, mas se eu te pedir uma determinada informação, você simplesmente está lá na máquina e vai lá dar um Ctrl procurar. Essa ferramenta também é hoje quase que uma parte da nossa memória. Eu acho que a gente corre cada vez mais um risco de ficar, vamos dizer assim, afogados em informações. O que eu estou dizendo é, a quantidade excessiva de informações causa quase que uma paralisia na gente. A gente não consegue lidar com esse tipo de informação. E aí, de novo, a gente fica dependendo dessas ferramentas digitais para vasculharem dentro da nossa vida algum momento, algum documento, porque nós, obviamente, não vamos dar conta como a gente fazia com uma simples caderneta. Você tinha um caderno ali, você tinha as pastinhas de arquivos de contas que foram pagas. Hoje em dia isso tudo está na nuvem e quanto mais informação, mais eu vou precisar de alguém, alguma empresa ou alguma ferramenta me ajudando a resgatar esse legado digital das informações que cercam as nossas vidas. Aí, Rafa, você falou de vou precisar de uma ferramenta, a gente falou antes de uma distribuição em blockchain. Você enxerga novos modelos de negócio e empresas, startups se aproveitando dessa realidade e gerando soluções para essa dor que o mercado vai acabar apresentando? Acho que sim, André. Acho que sempre que surge um problema, como eu falei, eu acho que as Big Techs que geraram esses problemas atuais, elas não pensaram nisso lá atrás, não estavam tão preparadas assim, mas o mundo da tecnologia acontece dessa forma, né? As coisas vão mudando, vão evoluindo, vão se transformando, novas soluções vão aparecendo e novos problemas também. Eu imagino, sim, que esse tipo de problema ele possa ser transferido para uma outra empresa. A questão é que a gente sempre acaba caindo nessa ciranda de intermediários digitais. Então, talvez algumas grandes empresas de tecnologia queiram se concentrar no centro do modelo de negócios dela e passem a delegar isso, a transferir esse problema para outras empresas. Então, o que é o problema para uma acaba virando oportunidade de negócios para outra. Obviamente, se houver demanda dos consumidores, sim, eu acredito que exista talvez um mercado, né? A gente vai ver no futuro um mercado de armazenamento e gerenciamento de vidas digitais, talvez isso cada vez mais integrado em dispositivos vestíveis, na casa inteligente. Eu acho que vai ter ali uma super inteligência artificial, um super mordomo digital que vai meio que cuidar da nossa vida e vai não só coletar, analisar, armazenar, como também tomar conta dessas informações, seja por meio de um armazenamento eficiente, provavelmente com cópia de segurança, mas também do ponto de vista de segurança, eventualmente, de um ataque hacker. O que mais você precisa saber? Bom, Rafa Coimbra, hora de virar a chave e aí aquela pergunta que não pode faltar, que é no que você vai ficar de olho essa semana. Tô de olho, André, numa notícia que saiu agora, que o nosso
super mega controverso empresário Elon Musk conseguiu finalmente, na sua empresa Neuralink, uma aprovação do FDA. O FDA é aquele órgão lá nos Estados Unidos que aprova projetos, testes na área de alimentos e saúde. E ele tem uma empresa chamada Neuralink, essa empresa foi criada lá em 2016. O Musk, juntamente com essa empresa, eles vinham fazendo testes para implantar um chip cerebral Wi-Fi. Ele começou fazendo esse teste em animais, fez experimentos que deram relativamente algum resultado em porcos, em macacos, e ele estava tentando já há algum tempo uma autorização do FDA. E agora saiu a autorização, que eu digo, para fazer testes em humanos. Então, agora parece que finalmente nós teremos o início de o que talvez seja uma grande revolução, que é colocar um chip dentro do cérebro, fazer com que esse chip ele entenda o que está acontecendo, não só as funções cerebrais, mas que ele transmita inicialmente essas informações e depois possa até receber essa expectativa. Então, nesse primeiro momento, a ideia é que esses testes sejam feitos, por exemplo, com pessoas que têm doenças severas, pessoas cegas, pessoas que estão paralisadas por algum motivo, e a ideia é que esse tipo de tecnologia consiga fazer com que se gere alguma melhora, alguma recuperação na vida desses pacientes com essas gravidades. Vamos ver, é extremamente controverso, tem muita gente reclamando, tem muita gente, ele já foi, inclusive sofreu ali uma devassa de investigações, porque alguns cientistas dizem que está sendo tudo feito às pressas, que já teve acusações de maus tratos a animais, mas fato é que agora a coisa muda de figura, porque tem uma autorização oficial para que os testes com humanos sejam feitos. Então a gente sai aí de um campo da ficção científica e começa a trazê-lo para a realidade. Bom, Rafa, eu vou ficar de olho nas inscrições para o Innovators Under 35 Brasil. Já está na nossa revista e agora a gente vai rolar essa bola de verdade. Já vai ter um webinar explicando tudo com calma, mas vou dar um pequeno spoiler aqui. Vão ser 6 categorias: arte, tecnologia, saúde, ESG, negócios, inteligência artificial. A gente vai premiar 2 vencedores por categoria e já pode se inscrever lá em www.mittechreview.com.br. Pessoas com menos de 35 anos, é um prêmio que o MIT faz no mundo inteiro há bastante tempo. A gente vai botar as gerações para se encontrar. Temos um júri que é muito legal, que a gente já vai anunciar também. E os Innovators Under 35 Brasil, essa competição, essa premiação já está no ar, já está lançado, já está aceitando as inscrições e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto, mas eu já tô de olho nisso, Rafa. É isso, meus amigos. Antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e Rafa Coimbra. Até semana que vem. Grande abraço, meu amigo. Grande abraço, André, a todo mundo que está nos escutando. Até semana que vem. Faço o convite para o pessoal dar uma conferida nas nossas redes sociais, muito conteúdo, a gente está com colunistas novos, a gente tem material todo dia saindo do forno em todas as plataformas, em todas as redes sociais, para que você fique por dentro de tudo que acontece no mundo da tecnologia. Até semana que vem. Cheio de webinar rolando lá também, né? Uhum. É isso, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.